quando você estava com a Tagma, você já tinha as contas separadas da Tagma com a pessoal ou não? Aí, no caso, William, o que aconteceu? No início, nós tínhamos tudo separado, as contas, e aí o fato de ter acontecido isso que eu falei para você, de não conseguir enxergar, né, com clareza onde nós estávamos errando, a gente caiu nesse caminho doloroso de misturar, de começar a pagar as contas pessoais pelas contas da empresa, né? Meio que, eu não digo chutar o balde, mas a gente chegou a dar uma deslocada nele, né? Deslocamos ele, o balde. E aí a gente começou a fazer isso aí, começamos a utilizar as contas da empresa para fazer, mas sabendo que aquilo não era o correto, não era o certo. Então, assim, foi dolorido, essa parte aí, ela é dolorida, mas aí quando realmente eu falei assim, peraí, para a gente mudar os resultados e sair daquela dor, né, que ela estava aumentando cada vez mais, e entrar ali e ficar com aquela dor o resto da vida, ou essa dor gerar a morte, né, porque também tem essa, né? Essa dor, se ela não é percebida, vai ser levado à morte. E se não correr atrás ali, não arrancar do fundo da alma e pedir a Deus misericórdia, graça e correr atrás da informação, dificilmente vai sobreviver. E o bom, William, é que o segmento em si, ele é legal porque te dá a possibilidade de você ressuscitar. Tem muito oxigênio, tem muito remédio, tem muita, não vou nem falar remédio, mas tem muita, como fala o pessoal que, os mais antigos, né? Tem muita erva, tem muito planta natural que ajuda a curar, né, desse mal e consegue sobreviver. Aí eu sobrevivi, né, a Tagma sobreviveu a essa situação, porque nós tivemos clareza, a gente já resgatou muita oficina, da escuridão aí, das dívidas e conseguiu trazer. E às vezes, assim, vai tomar um remédio errado, né? Vai tomar um remédio sem prescrição médica. Então, isso daí também não pode acontecer, mas lá dentro, também clinicadamente, a gente ensina isso daí, é bem bacana. Então, hoje você tem algumas pessoas que até auxiliam como sair, né, das dívidas, só basta ter aquela vontade muito grande e deixar de ser o surrupiador da própria oficina. Quer saber um remédio, William? Quer saber um remédio que dá para tomar? É um remédio que é o seguinte: todos falam que tem o remédio, mas não toma. Ele está no meu bolso, ele está comigo, ele anda comigo, mas eu não tomo. É o remédio da responsabilidade ou da autorresponsabilidade. Inclusive, tem até um livrinho aqui, ó, ele é pequenininho, está até guardado ali, mas ele é poderoso, que é o poder da autorresponsabilidade. O primeiro remédio que precisa é a autorresponsabilidade. É você começar a ter a consciência do seguinte: você levaria o seu carro ou andaria com alguém que negligencia os números, que não cuida, que age de maneira errada? Eu não tenho coragem de colocar a minha empresa, a Tagma, na mão de uma consultoria ou de um contador que ele não é organizado financeiramente. Por quê? Porque aí, como diz a Bíblia, né? Guia de cegos. É o cego que quer guiar o cego. Então, ele não vai me guiar da maneira correta. Então, assim, tomando o remédio da autorresponsabilidade, criando a consciência, e aí sim fazendo o que precisa ser feito. Por que eu falei da responsabilidade, William? Porque ontem, justamente no que a gente havia falado, eu escutei a pessoa falar: eu não tenho tempo para isso. Então, assim, é a história que a maioria das pessoas contam quando ela não quer que a responsabilidade dos erros que ela vem cometendo seja dela, seja de outros. Então, no caso do comentário que foi feito,
Ele estava contando uma história de que não tinha tempo. Estava contando uma história para ele. E muitas pessoas, muitos donos de oficina, contam muitas histórias para ele mesmo e para os outros, para tentar enganar e não tomar o remédio da autorresponsabilidade. Sabe aquela criança que ela coloca o remédio na boca, cospe. Eu já fiz isso. Já. Então, na verdade, é isso. Ele tem esse remédio, ele finge que às vezes ele toma, mas ele não toma. Então, é necessário ter essa consciência, tomar, é amargo, é ruim, mas assim, eu tenho que parar. Só que isso é um hábito, é uma cultura de muitos donos de oficina, que é de um que vai passando para o outro, vai passando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, que acaba virando uma cultura muito grande dentro de um país. E não é só no nosso segmento, que é o contar histórias, né? É contar histórias para ele mesmo, para ele acreditar, para ele se sentir confortável ou menos, né? Ou doer menos, é como se fosse uma morfina que ele está tentando tomar para amenizar essa dor. E é legal que tem um aluno da individual que ele foi. Aí, no caso, a gente tem ali a relação das coisas que precisa ser feita. E um tópico que ele não quis fazer, o remédio, ele não queria tomar, ele foi cair na besteira de contar uma história para mim, para tentar me convencer e convencer ele. E ali ele foi falando, e eu percebi isso. O meu scanner, né, para fazer o diagnóstico do dono da oficina, ele já percebeu ali um contador de falhas. Né? Porque isso daí, William, por exemplo, nos nossos scanners, né, a gente consegue ver ali o contador de falha de alguns veículos e você consegue descobrir, fazer o diagnóstico através disso. Então, você vê lá o cilindro 4, o contador de falhas está subindo, então você percebe que realmente naquele cilindro tem algum problema, seja ele mecânico, alguma coisa relacionada à compressão do motor, ou seja, uma vela, um injetor, uma válvula, né? E aí o que acontece? Ele começou a contar essa história, aí eu deixei ele contar. Aí eu falei assim, você já tinha isso bolado na sua cabeça para tentar, tipo, me convencer? O motivo que você... Ai, é isso mesmo. Eu detectei um P0300 nele. Aí eu falei assim, você está tentando, tipo, me convencer e convencer você de que isso que é o nosso combinado, você, tipo, não é importante, você não vai fazer? Aí eu vou explicar para você. E aí eu comecei a entrar no ponto, aí eu mostrei os benefícios para ele, aí na hora ele arregalou o olho assim, e eu falei assim, você entendeu? Aí ele, meu, agora eu entendi. Então, assim, só que ele tá com o coração aberto, William, para receber. E ali eu falei, então nós vamos executar o que precisa ser executado. Tome esse remédio, deixa de colocar embaixo da língua, engole ele e vamos partir para a solução. Então é justamente isso. As pessoas às vezes têm esse negócio de contar uma história para tentar, de uma certa forma, se tornar menos dolorido, que a responsabilidade é dele de resolver essa situação. E assim, e o amargo do remédio, ele vai trazer um benefício que lá na frente você não vai, primeiro, você não vai precisar mais tomar ele, porque você já, né, já se tornou consciente, já organizou, e aí você parte para a ação de solucionar os problemas e você vai viver a vida extraordinária que Deus tem. Tem um ponto também, William, que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre a organização financeira, né, sobre a organização dos números da oficina. É necessário saber, você quer uma empresa, você quer uma oficina pobre com dono rico? Acontece. Você quer uma oficina pobre com dono rico? Você quer uma oficina rica com o dono pobre? Ou você quer uma oficina rica com o dono rico? Na maioria dos casos, o que está acontecendo? Oficina pobre
E o dono pobre também, porque de uma certa forma está fazendo tudo errado. Já criou até uma quarta opção. Mas tem muitos que às vezes assim, ele vai ter um carro legal, ele vai ter uma condição legal, mas a oficina está pobre. E aí precisa fazer essa equalização aí, né? A gente já está falando aí, precisa fazer uma equalização esses injetores aí para ter o funcionamento perfeito do motor da oficina, para ter o funcionamento. E o ruim, William, é que quando não está organizado, isso daí, de uma certa forma, gera uma dor que ela chega até o ponto de ser externo, porque um dos 5 principais motivos, né, de quebra de relacionamento, de separação de casamento, está relacionado a financeiro. Então, assim, você vê um problema da pessoa, porque ela não tem o controle, administra errado a empresa, e aí leva um problema para dentro de casa, que faz parte de um dos cinco maiores problemas de separação conjugal, que é o problema financeiro.